Fernando Haddad também confirmou hoje que deixará o Ministério da Fazenda no mês que vem, fevereiro. Possivelmente no mês de fevereiro, no mês que vem, e só vou sentar com o presidente para ver a melhor data, né, mas possivelmente em fevereiro. É, Eduardo Gaia, o homem está saindo, vem para cá. Aliás, não é só ele. Quando ele sai, abre-se um espaço do Ministério da Fazenda, já tem uma dança das cadeiras, o Gaia tem essa apuração para a gente. Ontem ele, saiu a informação, a gente confirmou lá no Ministério da Fazenda que ele indicou formalmente o seu secretário executivo hoje, o Dario Durigan, para assumir o lugar dele, para ficar no Ministério da Fazenda, completar esse ano, enquanto o Haddad sai e vai se dedicar à campanha de Lula. Ele quer coordenar a campanha presidencial, mas também tem muita pressão em cima de Haddad para que ele seja candidato em São Paulo, mais especificamente ao governo de São Paulo. Então, vamos tratar sobre esses dois aspectos, essas duas óticas, Gaia. Primeiro, essa dança de cadeiras interna no Ministério da Fazenda e depois a gente aborda um pouco a parte política e o futuro de Haddad. Então, a expectativa é que o secretário executivo Dario Durigan assuma aí em fevereiro, talvez início de março, o comando da pasta. Ele é o sucessor natural de Fernando Haddad, uma pessoa que já despacha com o presidente da República. Mas o mais importante dessa história toda, independentemente de nomes, é que a nova configuração do Ministério da Fazenda, na verdade, é o Ministério de Haddad. Ou seja, Haddad deixa o Ministério da Fazenda, mas o Ministério da Fazenda não deixa de ser de Fernando Haddad na medida em que os seus indicados estarão lá. O Dario Durigan é quase um longa-manos de Fernando Haddad à frente desses últimos meses de Fazenda sob Lula III. Então, como é que vai ser a reconfiguração na pasta? Dario Durigan, hoje secretário executivo, número 2, promovido a número 1. O secretário do Tesouro, Rogério Seron, vai ser deslocado para a Secretaria Executiva, vai virar o número 2. Quem que vai para a Secretaria do Tesouro? Minhas fontes dizem que alguém ali interno, alguém do Tesouro, um técnico, vai assumir interinamente o comando dessa área que é tão importante. Robinson Barreirinha segue à frente da Secretaria de Receita. Regis Dudena, que até ontem era o secretário de apostas, hoje já foi deslocado para a Secretaria de Reformas Econômicas, que está vazia desde a saída de Marcos Pinto na virada de 2025 para 2026. Já é uma escolha que conta com o aval de Dario Durigan. E na Secretaria de Apostas assume um quadro técnico também do Ministério da Fazenda, uma pessoa que tem acompanhado as discussões. Então, Amanda, o que dá para dizer é um ministério que continua ali com a cara de Fernando Haddad. E mais importante do que isso, é uma sinalização mais do que clara de que não haverá cavalo de pau na política econômica, não haverá mudança, porque Dario Durigan é rosto e semelhança de Fernando Haddad. Em relação a essas pressões sobre o ministro da Fazenda, fica muito claro que o PT não tem um plano B para São Paulo, vai pressionar muito ainda o ministro da Fazenda para ele ir para o sacrifício em 2026. E para o sacrifício de novo, ele já foi em 2018, foi candidato à presidência da República contra Bolsonaro, sabendo que ia perder, foi candidato em 2022 ao governo de São Paulo, sabendo que ia perder, e agora o PT quer que ele seja candidato em 2026, enfrentando Tarcísio em São Paulo, para perder, mas para perder por uma diferença menor, para tentar alavancar a campanha à reeleição do presidente Lula. Ontem, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, falou isso de uma maneira muito clara. Ela disse assim, todo mundo precisa vestir a camisa para fazer um enfrentamento à extrema-direita. Ou seja, não é sobre ganhar ou perder, é sobre ajudar o grande projeto nacional do presidente Lula. Eu apurei que o presidente vai fazer ali uma investida final sobre Fernando Haddad na viagem que fará à Índia. O presidente Lula estará na Índia entre 17 e 21 de fevereiro. Ele quer chamar Fernando Haddad para ir com ele, ainda como ministro da Fazenda. Mais cedo, Haddad foi perguntado se iria para a Índia com Lula. Ele disse, provavelmente não, mas o plano do presidente Lula, a ver se isso vai se confirmar, se Haddad vai topar estender um pouco a sua passagem à frente do Ministério da Fazenda, o plano do presidente da República é levar Haddad com ele para a Índia e, ao longo desta longa viagem, conversar francamente com o seu afiliado político e fazer uma investida final para ele ser o candidato do PT em São Paulo em 2026. São longas horas de voo e já foi numa viagem ao Egito em 2022, naquele caso para a COP, em que o presidente Lula convocou Haddad a ser o seu ministro da Fazenda
neste terceiro mandato. Então, essa viagem tende a ser decisiva para o futuro político de Fernando Haddad, que tem tudo a ver também com 2030, né, Amanda? Tem tudo a ver. Deixa eu pegar daí, porque é muito interessante. Primeiro que o Haddad conta essa história, né? Nesse longo voo do Egito, em que ele expôs a Lula todo o seu plano à frente do Ministério da Fazenda. Ele falou assim, olha, se o senhor quer um ministro da Fazenda, primeiro eu preciso saber se você concorda com as minhas ideias. E é importante que o nosso assinante saiba que Haddad e Lula têm uma relação paternal mesmo, coisa de pai para filho. Por isso, Lula tem que convencê-lo e tem que chamá-lo para essa missão. É como você disse, Gaia, eu conversando com diferentes figuras do PT durante essa semana, eu tenho ouvido que o coraçãozinho dele, embora ele permaneça duro na queda e publicamente, já está começando a amolecer. Porque é o que você falou, não tem plano B para São Paulo. E não é Fernando Haddad senador, não, é Fernando Haddad candidato a governador. Por quê? O que esse pessoal, os dirigentes do PT lembram? Primeiro, ele teve um excelente resultado para padrões históricos do PT. O melhor resultado ganhou na região metropolitana quando ele concorreu com Tarcísio de Freitas. Lula ganhou na cidade de São Paulo, né, teve mais votos do que Tarcísio. Eles querem, aqui precisa ser pelo menos uma resistência, uma barreira. Lógico que é muito difícil vencer Tarcísio de Freitas. Foi naquela época, é mais difícil agora que ele tem a máquina do governo na mão, mas é o principal colégio eleitoral. Lula precisa de um palanque forte. Aí qual a ideia? Se o Haddad topar, está tudo certo, está tudo fechado. Fica o Haddad ali como candidato ao governo, você escolhe um vice e aí você tem possibilidades para o Senado. Que nomes você tem? A Marina Silva, se ela vier para o PT, por exemplo, pode ser uma candidata forte ao Senado. Tem a Simone Tebet, que viajou com Lula para o Panamá, também tem um tete-a-tete, uma conversa que ele ainda precisa fazer com a senadora para saber se ela vai para o PSB de bola, do vice dele, Geraldo Alckmin, e tem também o Márcio França, que é um outro coringa aqui em São Paulo, já foi governador e durante um tempo, né, um mandato aí, e ele pode ser também um candidato ao Senado. Aí você tem a chapa completa, 99% de chance que Alckmin seja o vice de Lula. Quanto a isso, não há mais discussão, debate, é uma dobradinha que deu certo, Alckmin é muito fiel e é muito eficaz, eficiente, rendeu bons resultados. E mais, quando você fala de 2030, o que eu ouvi hoje de algumas pessoas do PT que estão trabalhando, assim, se debruçando mesmo sobre esse mapa dos estados da campanha, é o seguinte: o Lula precisa colocar uma cenourinha no horizonte para o Haddad, endossar o nome dele, embora digam que isso não é típico do Lula, né? Porque significaria dizer que ele chega ao fim da vida política em 2030, mas ele precisaria acenar com mais contundência para o Haddad, que ele será o candidato, o sucessor de Lula em 2030. E aí assinar com outras coisas também. Olha, você vai ter tanto de dinheiro aqui do fundo para concentrar na sua campanha, tantas agendas do Lula em São Paulo, você vai ajudar a montar a chapa de candidato a deputado federal e estadual em São Paulo, dar condições, né, estrutura para a campanha de Haddad em São Paulo. E aquela coisa, se você não ganhar, provavelmente não vai, a gente sabe, você será meu ministro da Casa Civil. Está tudo na mesa, mas é o que você disse, Gaia. O PT precisa de Haddad em São Paulo. Eu acho muito difícil ele dizer não, porque até hoje ele só disse sim ao presidente Lula.